Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que esteja sim, tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30, todos os dias tem vídeo do Matheus com Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro um especial, certo? Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e de fazer uma visitinha à nossa loja assombrada, onde você vai encontrar produtos muito lindos, como esta bata aqui, por exemplo, a bata lá mexicana, feminina aqui, meninas, olha aqui, ó, brusinha com aberturinha no ombro, tá? Aqui, ó. Tem essa aqui também, a das rosas, que brilha no escuro, o ado assombrado aqui, ó. Ela tem essa golinha, tá vendo? Com a coleirinha aqui. Muito lindas, muito lindas. Essas e muito mais na loja assombrada. Já falei para deixar o like? Não lembro, mas deixa o like, tá bom? No vídeo. Tô sem óculos porque meu óculos tá tão embaçado que tá pior com ele do que sem ele. Então vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Só que a pessoa não me disse se os nomes estão trocados ou não. Então vou chamar aqui de fulano, né? Sempre. O relato é este, né? É um relatinho sobre o meu falecido pai. E tá, é aqui, meu pai fulano, meu filho e eu. Fatos estranhos. Ana Matheus, tudo bem? Resolvi reescrever o relatão em diversos menores. São tantas histórias que talvez assim seja melhor. Então, estão mais focadas nas questões paranormais ou sobrenaturais também. Eu agradeço. Esse que estou mandando agora é sobre o meu pai fulano, o qual não conheci. Pensei em mandar esse primeiro porque o Dia dos Pais está aí. Na verdade, então, ela mandou esse relato de 2017, ok? Ela mandou em julho de 2017, eu estou lendo agora. Mas vamos lá. Então é este, meu pai, fulano, meu filho e eu. Fulano, meu pai biológico, era um crânio, estudante de engenharia de produção e... Bom, vou falar, não tem nada demais, né? Meu pai biológico era um crânio, estudante de engenharia de produção da USP de São Carlos e havia entrado na lista dos 15 estudantes com alto QI, coeficiente de inteligência, de rede paulista de ensino público. Isso nos tempos da ditadura. Segundo contam, era um cara, gente boa, namorador e muito crítico e descrente, sendo um ateu na fase adulta. Fulano morreu em janeiro de 82, de câncer no cérebro, aos 25 anos de idade, e eu só nasceria em maio daquele ano. Logo não conheci meu pai nesse plano denso de existência. Ele faleceu dias depois da cantora Elis Regina, no mesmo hospital. Alguns dias antes de sua passagem, sedado com anestesia geral para uma operação, fulano teve uma experiência estranha. Ele estava sedado, mas conseguia perceber tudo à sua volta e pôde ouvir 2 médicos conversando, afirmando que o caso dele era o pior possível e que mesmo se aquela intervenção desse certo, ele teria como sequela metade de seu corpo paralisado para sempre. Ao acordar, chamou o irmão, o meu tio e pai de criação, e disse que não queria que fizessem mais nada por ele, porque ele não queria viver acamado. Essa experiência fora do corpo deve ter mexido com ele, pois apesar de ser ateu, pediu que o levassem até a capela do hospital. Momento em que ficou sozinho lá dentro, acho que se reconciliando com Deus e com a espiritualidade. Minha avó me conta que quando ele era pequeno, certa vez, bebê, no berço de sua casa, ela estava fazendo café para uma visita, talvez sua sogra, minha bisavó, não lembro bem. Quando percebeu que o bebê fulaninho acordava um tanto incomodado com alguma coisa, resmungando. Ao sair da cozinha, percebeu que uma forma humana toda preta estava arqueada sobre o berço e já lançava os 2 braços em direção ao neném.
Minha avó foi correndo em direção ao berço, gritando: "Não, meu filho, não!" E mesmo com aquele ser não se afastando, não arredou o pé, e ao chegar ao berço, e mesmo com aquele ser não se afastando, não arredou o pé, e ao chegar ao berço, passando pelo lado daquela coisa, tomou seu filho nos braços e correu para perto da tal visita, na luminosidade da cozinha. E o ser ficou ali, olhando por algum momento antes de desaparecer no escuro da sala onde estava o berço. Quando ele morreu, a minha avó foi desesperada para Uberaba com a intenção de contatar o já famoso Chico Xavier. Ainda na fila do início do atendimento, fora chamada por uma moça que a levou até o médium e lá, mesmo sem ter dado qualquer nome ou dados, um ajudante de Chico a chamou pelo nome, Fulana, e entregou a ela uma carta que ela guarda até hoje, que eu já li. Nessa carta, que ela jura que tinha a mesma letra do meu pai, assinava ao final seu filho Fulano. Eu namorava... é um moço que nos conta esse relato. Eu acho, então, peraí. Não sei, não fala que se é moço, se é moça. Enfim, eu namorava a mãe do meu filho, então é um moço, né? Eu namorava a mãe do meu filho lá por 2005 e em uma discussão que tivemos no apartamento da minha avó, eu fui para longe da Beltrana, que ficou no sofá enquanto eu estava sentado no canto da sala, próximo da porta do apartamento que ficava na sala. Daquele ângulo eu tinha visão de parte da sala, da cozinha, da porta do corredor que dava para os quartos e para a sala de jantar. A tarde caía, o tempo estava fechado lá fora, as luzes estavam apagadas e o escuro do início da noite começava a tomar o apartamento. Éramos dois teimosos e quando brigávamos demorava muito tempo para que um procurasse o outro. Havia passado uma meia hora sentado no chão lá e então a Beltrana começou a me chamar. Primeiramente baixinho, depois em som normal e então aumentando o volume. E a velocidade com que me chamava aumentou o volume e a velocidade. Percebendo o desespero na voz dela, levantei e fui ver o que havia com ela, que estava já petrificada, olhando para um ponto fixo na sala. Perguntei o que havia tocando em seus ombros, e quando ela olhou para mim aterrorizada, disse que viu o meu pai no que era a junção da sala de jantar com a sala de TV, onde estava sentada, e que ele a estava olhando muito bravo. Eu perguntei arrepiado se ele ainda estava ali, e ela disse que logo que eu havia levantado e chamado a atenção dela, ele havia sumido. Ela começou a pedir desculpas por brigar tanto comigo, disse que ele estava furioso com ela, olhando aquilo tudo com forte repreensão, e então Beltrana começou a me pedir desculpas por tudo, por diversos minutos, até que se acalmasse. Por algum tempo não brigamos mais por tolices. No centro de Umbanda da tia do meu pai, e através de uma outra tia do meu pai, essa já kardecista, ouvia, já adolescente, que o meu pai era um tipo de espírito que ajudava os desencarnados a atravessarem da vida para outra vida. Escutava também que ele estava bem e evoluindo sempre. Sempre senti falta do meu pai e lamentei por nunca tê-lo conhecido fisicamente, nunca ter recebido um abraço, um afago, uma bronca. Já adulto, em 2009, eu fui até um centro kardecista por indicação de um amigo, pois lá cartas psicografadas eram às vezes entregues. Ao chegar lá, precisei ir embora, pois pediram a certidão de óbito da pessoa que se buscava contatar. Não gostei disso, mas voltei na semana seguinte com a certidão conseguida através da minha avó. Era meu aniversário naquela sexta, então senti que seria agraciado com uma carta do meu pai. Nada aconteceu e lembro que saí de lá frustrado. Insisti na sexta-feira seguinte e foi que aconteceu. Na mesa
de médiuns, na mesa, médiuns diversos escreviam em várias folhas de sulfite e ajudantes agrupavam as folhas de cada contato. Foi quando chamaram o meu nome. Fui até ali buscar o resultado e comecei a ler a carta, e foi aí que me choquei. A mensagem dizia que meu pai sentia saudade de me ver brincando, de conversar comigo, me abraçar, mas que estava bem. Contava ainda um pouco da vida dele no além e falava sobre Deus. Senti uma indignação, pois, como você já pode imaginar, nunca fui abraçado pelo meu pai. E é claro, ele pode ter até me visto brincar como espírito, mas nunca havíamos conversado ainda. Pensei em desmascarar toda aquela farsa e cheguei a ir até a mesa dos médiuns, mas ao olhar para as pessoas sentadas próximas de mim, percebi mães, pais, esposas, maridos e filhos felizes, emocionados e com cartas de seus queridos em mãos, e percebi que eu não devia estragar esse momento para tantas pessoas. Levei ainda a carta para que meu pai de criação e irmão do meu pai lesse, e ele disse, lendo a carta: meu irmão não escrevia com essas letras e não escrevia desse jeito. Ele era mais durão, mais seco e objetivo. Ele nunca te viu brincar, nem conversou contigo ou te abraçou. E ele assinou Papai Fulano. Não é assim que você sempre o chamou. Sempre foi pai Ciclano para mim e pai Fulano para ele. Você nunca o chamou de papai, nem a mim. Logo, ele não se manifestaria assim para você. Isso aqui é falso. E Ciclano, meu pai de criação, tinha razão, e eu nem cheguei a mostrar a carta para minha avó. Mas ao reler a carta psicografada pelo Chico Xavier, entendi novamente o que o meu pai Ciclano queria dizer. O Ciclano é irmão do fulano, tá? Que é o pai de criação do moço que nos conta esse relato. Anos depois, em 2002, então a carta do Chico foi real, foi a letra mesmo, era dele, tudo batia. Mas a outra carta do outro centro não foi meio que um apanhado geral, enfim. Anos depois, em 2012, eu estava dormindo em minha própria casa, que era na mesma rua do apartamento da minha avó, no Ipiranga. Eu estava lá sozinho, em um sonho estranho. E um sonho estranho aconteceu. Normalmente, em meus sonhos, eu sou uma espécie de espectador que vê o sonho se desenrolar como num filme nublado, com diversos cortes, e eu quase sempre lembro de partes do sonho, mas nunca de um completo. Nesse, tudo ocorreu de maneira diferente. Eu estava dormindo no próprio sonho, coberto com uma coberta fina de cor marrom clarinho, em uma cama antiga, e senti que alguém sentava-se no espaço entre minhas pernas dobradas e os pés da cama. Não era uma presença estranha, e ao abrir os olhos, vi que o meu pai fulano estava ali, sentado, olhando para mim, sorrindo amigavelmente. E eu perguntei então: pai, é você mesmo? Veja, ele estava com a aparência de quando estava ainda vivo. Quer dizer, com uns 20 e poucos anos, e eu já estava em 2012, com 30 anos. Eu já era mais velho que o meu pai em vida terrena. E ele respondeu: sim, você tem me buscado faz tempo e eu só pude vir agora. Mas você tá bem? Eu realmente estava sem entender se aquilo era um sonho ou não, porque tudo era nítido e eu não era um espectador. Aquilo era realmente uma conversa e eu me expressava como que... Aquilo realmente era uma conversa e eu me expressava como queria e até podia pensar no que dizer. Não era algo automático. Eu estou ótimo, filho, e você? As coisas estão difíceis, né? Disse-me ele com certo pesar. Mas fulaninho... como que eu dou o nome para ele? Mas já falei Beltrán, né? Mas... João, vou dar o nome aqui, João, nome geral. Mas João, se eu posso te dizer algumas coisas... Peraí. Mas eu posso te dizer algumas coisas? Acho que é isso que ele falou. Mas João, eu posso te dizer algumas coisas?
E aí eu respondi, claro, pode dizer. Respondi ansioso por escutar qualquer conselho do meu pai. Eu lamento sobre tudo. O pai dele disse, eu lamento sobre como tudo ocorreu. Você nasceu sem a minha presença e eu sei que isso faz falta demais e que você se revoltou e se revolta com tudo isso. Eu compreendo, mas você precisa ser mais calmo, acreditar mais na vida. Você tem que perdoar minha irmã pelo que ela está fazendo, pois isso está fazendo mais mal a você do que a qualquer outra pessoa. Tenha paciência com a minha mãe e filho. Acredite em Deus, na espiritualidade. Você é bom nisso. Eu aceitei todos os conselhos na hora, mas quando tentei entrar em detalhes sobre o que estava acontecendo entre mim, entre eu, minha avó, minha tia e tudo mais, como a separação e o afastamento do meu filho, meu pai fez um sinal compreensivo para que eu parasse de falar, como se ele estivesse a par de tudo aquilo. Ele falou, filho, eu sei do Joãozinho, não sei como que eu dou. Pessoal, por favor, coloquem nomes fictícios e me avisem, os nomes estão trocados, porque senão eu fico nessa sinuca para trocar os nomes. Vou dar o nome de José. Filho, eu sei do José. É legal, né? Cuide bem dele. Entenda que isso acontecendo aqui agora é algo muito especial. Não é fácil vir aqui. É algo raro. Eu sempre estou observando, mas de longe eu não posso interferir. É com vocês. Não é fácil me comunicar tão claramente com ninguém aqui. Eu estou bem, mas preciso que você fique bem também. Eu vim aqui para você melhorar. Aí ele respondeu, pai, eu senti tanto a sua falta, eu só queria um abraço, sabe? E o pai respondeu, essa é a minha maneira de te abraçar, filho, é o que eu posso fazer, só que eu tenho que ir, eu preciso voltar. E ele perguntou, quando eu vou te ver de novo? E ele respondeu, lembre de tudo que eu te disse, eu estarei sempre contigo, mas é desse jeito. Tente entender e fique bem, seja bom. E ao dizer isso, meu pai foi sendo iluminado por uma luz que o envolveu e ganhou o espaço que ele ocupava. Nesse momento, eu, que já estava chorando, cheguei a pedir para ele me abraçar, mas não me deixar, e a luz acabou por levá-lo. Esse instante foi estranho, pois quando acordei disso, eu estava na mesma posição que estava no sonho. Com as pernas cruzadas e dobradas, as mãos repousadas na coberta e meio deitado por sobre 2 travesseiros. Com o pescoço encostado na sustentação da cama, na parede. Acordei chorando, tentei dormir novamente, mesmo sendo de manhã, e apesar de conseguir, não sonhei com qualquer coisa ali. E acordei novamente chorando. Na verdade, passei aquele dia todo chorando e pensando na conversa que tive com meu velho. Tudo aquilo mexeu demais comigo e ficou na minha mente e lembrança. Com o tempo, com meu filho um pouco maior, pedindo que eu ficasse amigo dos meus tios novamente, acabei por procurá-los e tentei uma nova amizade. Nesse espaço ficamos bem e eu fiz muitas concessões. Quando comecei a cobrar uma melhor postura deles em relação ao meu filho, as brigas voltaram e hoje já não falo com eles novamente. Mas pelo meu filho e por meu pai, eu fiz a minha parte e me sinto bem por ter tentado. O meu filho, o José, teve suas histórias relacionadas ao meu pai também. Certa vez, pequenino, com uns 2 ou 3 anos, ele apontou para a foto preta e branca do meu pai, com uns 9 anos, segurando o telefone, e disse para minha avó que aquele era o seu vovô. Como ele poderia saber disso? Há fotos de época do meu pai já adulto pela casa e há diversas em álbuns antigos, mas aquela era uma foto de uma outra criança, simplesmente. Minha avó me contou isso toda emocionada. Um pouco maior, comigo ainda morando lá no Ipiranga, percebi que meu filho só conseguia passar pela sala correndo. Quando vinha da cozinha para falar alguma coisa para mim no quarto, só correndo. Percebi que ele não estava ficando sozinho mais na sala.
e perguntei o porquê dele só correr na sala e não estar vendo desenhos, e ele respondeu que só corria pois o vovô estava sentado no sofá, o vendo passar. Eu me levantei para ver e não senti qualquer presença ali, mas meu filho jurava que ele estava lá, olhando a TV, e que olhava para ele quando ele passava. Eu perguntei qual era a expressão dele, se estava rindo, sério ou bravo. E o José me disse que estava normal, nem sorria, nem estava bravo, só com o braço estendido no encosto do sofá e o outro no próprio braço do sofá. Depois, contando isso para minha avó, ela me disse que era exatamente assim que o meu pai repousava no sofá. São diversas histórias sobre meu pai e não caberiam tantas aqui, mas tentei mostrar como, mesmo ausente, há ainda forte influência dele em nossas vidas. Quero agradecer o espaço para contar essas histórias e fico grato de saber que, mesmo em um outro plano de existência, pessoas queridas estão, de alguma forma, perto de nós, olhando, torcendo e, às vezes, orientando a que sejamos pessoas melhores nessa existência física. Grande abraço a vocês. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. E sim, olha só como é interessante ver que os queridos, os nossos, mesmo quando eles não se vão completamente. Às vezes eles não podem se mostrar, não pode tá aqui, assim, você viu como ele disse, é muito difícil. São casos raros desse tipo de comunicação, mesmo sendo num sonho, né? Então, mas eles sempre estão observando de alguma forma, olhando, torcendo, né? Então, eles sabem o que a gente faz aqui. Isso é interessante, é bom saber, né? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem uma história parecida, manda pra gente, ok? Um beijo pra vocês e a gente se vê logo mais. Beijos e fui!